Dá um glória a Deus aí? Você pode dar um aleluia? Glória a Deus! Aleluia! Oh, glória! Tem muito manso aqui nesta noite. Tem muita pessoa mansa. Manso não é sinal de passividade. Você tem que ser enérgico, filho. Você tem que estar para cima hoje. Glória a Deus! Amém. Você tem que estar aqui comigo nesse culto aqui. Esquece tudo lá na sua casa. Sabe, todos os problemas, eu profetizo sobre a sua mente agora. O Senhor está aliviando a sua consciência para você poder se concentrar aqui nesta noite em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Você pode se sentar? Aleluia, glória a Deus. Eu estou muito feliz, irmão. Você está feliz? Não está com cara, não. Uma pessoa quando está feliz, William, eu vi uma pessoa feliz essa semana, eu também fiquei muito feliz, porque eu recebi uma notificação muito boa, né? Glória a Deus. Tem coisa que a gente não pode soltar assim na rede, não. Né? Caiu na rede é peixe, sabe disso, né? Então a gente não pode soltar, não. Mas eu fiquei muito feliz essa noite aqui, porque eu falei semana passada sobre fidelidade. Quantos estiveram aqui? Levanta a mão. Irmãos, e eu continuo falando que Deus é fiel. Né? No domingo eu acabei pregando e na segunda-feira o teste veio e eu fui aprovado no teste, né? Eu fui aprovado no teste. A fidelidade de Deus veio sobre a minha vida, irmão. Vou falar para você, ela vai vir sobre a sua vida se ela não vem ainda. Deus, Ele é fiel, continue, sabe? Crendo no propósito de Deus e no milagre do Senhor sobre a sua vida. Deus, Ele é muito fiel. Tá, e depois eu conto, se alguém quiser saber, depois eu falo, mas eu não posso falar aqui. Glória a Deus. Irmãos, eu quero continuar falando sobre a nossa série de mensagens sobre o fruto do Espírito. Nós estamos entrando na penúltima mensagem. Eram 9 mensagens, né? Eu estou na 8ª agora. 8ª mensagem sobre frutos do Espírito. São 9, né, atributos do Espírito que são o que nós temos recebido e temos buscado do Senhor. Isso não quer dizer que todos nós temos, mas se você ainda não se identificou ou você acha que você não tem, eu quero declarar sobre a sua vida. Você tem sim. Você tem esses frutos do Espírito sobre a sua vida. Só que você precisa cuidar dele, você precisa irrigar, você precisa tratar, você precisa aprender dele, para que você possa exercer cada fruto que o Espírito Santo tem ministrado sobre a nossa vida. E eu queria falar nesta noite sobre mansidão. Mansidão. As mulheres já olham para mim e falam assim: pastor, o meu marido é muito ogro, pastor. Ele é muito bravo, ele é muito irado, ele grita. E quando eu vou para o mercado, eu faço despesa e meu Deus do céu. Tem muita pessoa, muita mulher que procura a gente para falar sobre a vida do marido. E eu vou falar hoje, nós vamos sair daqui aprendendo, para depois não ter experiências afora. Então eu queria que você prestasse bem atenção, que nós vamos entrar nesse estudo a fundo, é um estudo mesmo sobre mansidão. Né? Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Mateus capítulo 5. Mateus capítulo 5 fala sobre as bem-aventuranças, e já no versículo 5 fala sobre os mansos, que eles são bem-aventurados mansos, porque eles hão de herdar a terra. E se você é uma pessoa mansa, humilde, você já está herdando a terra, filho. Se você não está desfrutando das coisas boas desta terra, é porque ainda te falta algo para você entrar nessa patente de mansidão. Nós falamos domínio próprio, vai chegar, filho. Domínio próprio é a última mensagem. Mas para a gente chegar no domínio próprio, você precisa ser manso e humilde. Como nós lemos, Gálatas capítulo 5, que é o texto que nós temos ministrado todas as mensagens, que fala, Gálatas capítulo 5, versículo 23, fala: mas o fruto do Espírito é o amor, nós já falamos e recebemos muito desse amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade e mansidão. Algumas pessoas falam assim: pastor, tem a fé. Não, a fé é um dom, filho. A fé é um dom de Deus. A fé não é fruto do Espírito, a fé é um dom. E todos nós temos isso. Todos nós temos uma medida de fé. E na medida que nós vamos aprendendo mais do Senhor, na leitura da palavra, no crescimento, na oração, esta fé ela vai aumentando. E eu declaro sobre a sua vida que a sua fé está aumentando.
para você receber coisas que você não recebeu ainda. Eu creio em nome de Jesus. Agora, a mansidão, irmão, a Bíblia diz que somente aqueles que estão em Cristo Jesus, em Deus, se tornam pessoas mansas. Há uma alteração muito forte no coração do ser humano quando alguém pisa no seu calo. Né? Eu queria nesta noite falar aqui sobre 3 pessoas, trazer um exemplo, de 3 pessoas que a Bíblia fala sobre mansidão. A primeira pessoa que eu queria falar é sobre a vida de Moisés. Olha só, eu quero te dizer, não confundam mansidão com passividade. Fala para a pessoa que está do seu lado, não confunda mansidão com passividade. Você não pode ser passivo, você não pode ver as coisas debaixo dos seus olhos e você aceitar as coisas. Porque tem muita pessoa que aceita, né? Vê a casa caindo, o filho pintando e bordando, as coisas acontecendo, de mal a pior, e está lá, eu sou manso, eu sou humilde. E o filho, desculpa a expressão, mas o filho está no pai, e o pai está lá, a mãe está lá, aceitando tudo que o filho faz. Então, não confunda mansidão com passividade. Eu vou te explicar logo aqui o que é mansidão. Mansidão, irmãos, ela é uma palavra original no grego bíblico que diz o seguinte, tem um significado de prautes, tem acento no final, que tem um sentido de gentileza. Ei, você é gentil? Você é gentil com as pessoas? Tem um sentido de brandura, uma pessoa que é branda, uma pessoa que tem doçura. Ei, tem muita mulher, minha esposa é um doce. As outras é amarga, você é doce. É isso aí. Boa, né? Ela é doce demais, pai. Tem um sentido de humildade. Quem é manso é humilde. Humilde. Você é humilde, irmão? Você tem humildade no seu coração? E quem é manso, ele é tolerante. Existe tolerância. E eu quero usar essa tolerância para você entender algo que aconteceu na vida de Moisés. A Bíblia, ela declara Moisés como um dos homens mais mansos daquela época, porque eu não sei se tem mansos humildes mais do que ele agora, porque de lá para cá nasceram muitos homens. Pode ser que tenha? Pode ser, a Bíblia não mencionou depois de Moisés, mas antes de Moisés, ele era o homem mais manso que tinha sobre a face da terra. Olha só o que aconteceu, ele era um homem manso, por isso que nós comentamos isso, aqui o Isaías, ele deu chave para mim usar isso aqui na ministração, sobre a mansidão não confundir com passividade, essa é uma verdade. Então, Moisés, no livro de Números, capítulo 12, versículo 13, você vai ver que a Bíblia fala que ele era o homem mais manso do que todos os homens na face da terra. Mas aí em Êxodo fala que ele matou um egípcio por se defender e escondeu ele na areia. Ei, Willy, mansidão. Lá em Números, olha só, Números, Moisés, ele bateu na roça, ele feriu a roça, o homem manso. Aí você fala, por quê? Não podem confundir com passividade, a mansidão. Moisés, ao subir para o monte, ele desceu com as tábuas e chegou lá embaixo, viu as pessoas adorando o bezerro. O que Moisés fez, irmãos? Ele quebrou as tábuas, indignado, porque o povo estava adorando o bezerro. Sabe o que ele fez? Ele moeu o bezerro e colocou na água para o povo beber. Mas ele fez isso, sabe por quê? Por conta da indignação que estava no seu coração. A mansidão, muitas vezes, ela vai trazer para você indignação em ver as pessoas da forma como estão agindo em passividade. Outra pessoa que a Bíblia menciona é Paulo. Paulo, em 1 Coríntios, a Bíblia diz que ele era um homem manso. Só que, muitas vezes, Paulo teve que agir com firmeza para os irmãos da igreja de Coríntios. Por quê? Porque os irmãos estavam agindo de uma forma passiva e ele não aceitava isso. Então ele precisou ser firme
O cara que é manso, ele precisa ser firme. Não aceitar a passividade. Tanto na sua vida, porque tem pessoas que é mansa que agem em passividade. Eu sou manso e humilde. Você vai ouvir muito disso hoje. Mas não pode ser passivo. Outra pessoa que eu queria falar aqui, que é a última, é Jesus. Mateus capítulo 11, versículo 29, 30 disse que o maior exemplo de mansidão era Jesus. Ei, você conhece Jesus? Você tem algum exemplo mal de Jesus? Você tem alguma coisa má para falar dele? Algum exemplo mal de Jesus? Nós não temos exemplo mal ou ruim do nosso Senhor Jesus. Mas, quando Jesus, lá em Mateus capítulo 21, versículo 12, ele chega ao templo, ele vê as pessoas, os cambistas, fazendo comércio na frente do templo. O que Jesus fez, irmãos? Quem pode me responder aqui? O que ele fez? Quebrou tudo! Quebrou tudo! Pá! Quebrou, chutou! Passividade não pode estar no meio dos mansos. Não pode. Jesus é manso, humilde, mas ele viu coisas erradas. Nós não podemos aceitar coisas erradas nas nossas vidas. Na sua família, você não pode aceitar. Não quer dizer porque você se tornou uma pessoa mansa que você tem que aceitar as pessoas fazerem coisas erradas. Você precisa ser firme, mas agindo com mansidão. Mansidão. Agora, eu queria entrar a fundo aqui, irmãos, sobre algumas consequências que nós recebemos com a falta de mansidão, que eu e você precisamos avaliar essas consequências na nossa vida, só para você entender o prejuízo que isso vai trazer para mim e para você. Olha só, a primeira consequência que faz a falta de mansidão é uma pessoa, ela vive estressada. Uma pessoa que não é mansa, ela vive estressada. Ei, você conhece pessoas assim? Eu conheço várias pessoas. Eu conheço muitas pessoas, irmãos, que é muito estressada. Eu passei dessa fase, eu era muito estressado, muito. Eu era muito, irmãos, muito estressado. Qualquer coisa me estressava. Mas hoje em dia, existem muitas pessoas que são estressadas por qualquer coisa. Qualquer coisa a pessoa está se estressando. Olha só o que diz em Mateus capítulo 11, versículo 28. Vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso. Aprenda de Jesus, porque ele é manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Ou seja, a pessoa que não é mansa, ela sempre vai estar estressada. Você conhece pessoas que estão estressadas? Então você pode ver, a pessoa não é mansa. Ou seja, quase todos os dias aparece uma coisa ou algo na vida dela que deixa ela estressada. Quase todos os dias, eu vou dizer todos os dias que é muita coisa, mas quase todos os dias, falar como o pastor Honório, quase na segunda, quase na terça, quase na quarta, quase na quinta, quase na sexta, e aí vai, quase todos os dias ele está estressado. Pergunta para o irmão que está do seu lado, não é com você que o pastor está falando não, né? Parece um imã, rapaz, a pessoa está num canto, vem estresse para a vida dela, que é isso? Não pode acontecer isso. A segunda consequência que a falta de mansidão traz é a angústia. Uma pessoa que tem falta de mansidão, ela vive angustiada o tempo todo. Olha só o que diz em Isaías capítulo 29, versículo 19. Os mansos terão regozijo no Senhor. E os pobres entre os homens se alegrarão no Santo de Israel. Ou seja, um sentimento ruim faz a pessoa que não é mansa ficar angustiada o tempo todo. Você já viu pessoas que ficam o tempo todo angustiadas, preocupadas com as coisas? Nós não podemos andar angustiados em hipótese nenhuma. As pessoas, elas vivem sempre olhando, ou seja, o que dá certo, o que não dá, se deu, se não deu. Ela fica angustiada o tempo todo, assando, procurando coisas para poder se retrair por conta da angústia que está no coração dela. A terceira coisa que a falta de mansidão traz é a pessoa
agir com insensatez, sem sabedoria. Tiago, capítulo 3, versículo 13, diz assim: quem entre vós é sábio e inteligente, mostre em mansidão, haja em mansidão de sabedoria, mediante condigno proceder às suas obras. A falta de mansidão traz insensatez, que é a falta de sabedoria. A pessoa age de qualquer maneira, ela age sem pensar, ela fala sem pensar, é o tempo todo. Tipo, toma lá daqui, filho, já toma, já receba, é assim. E nós não podemos agir assim. Parece que a ignorância faz a pessoa ficar cega, mas na hora da raiva, depois que ela agiu, ela vai e se arrepende. É assim que acontece. Por causa disso, muitas pessoas que elas não têm mansidão, elas agem e depois elas passam vergonha. Isso já aconteceu muitas vezes comigo no passado. Eu agia sem pensar, e acredito que já aconteceu com algumas pessoas aqui também. Agia sem pensar, ia lá e fazia, depois ficava envergonhado. Puxa, por que eu fiz isso? Por que eu falei isso? Por que eu... Então nós temos que agir com sabedoria. Você que é atraído pela mansidão de Deus, você precisa pensar antes de agir. Agora, a quarta consequência que faz a falta de mansidão é a pessoa agir com maldade. É a maldade que existe no coração. Tiago, capítulo 1, versículo 21, diz assim: portanto, desposando vós de toda a impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra vos implantada. Recebe aquilo que Deus tem falado com você, filho. Recebe como exortação, recebe como ensino, recebe como a direção de Deus para você. Agora, qual é poderosa para salvar a vossa alma? É a palavra de Deus liberada para nós. Quando a pessoa não quer mesmo aprender, se controlar, então, deixa o mal entrar em si. A pessoa fecha o coração para algumas direções e algumas palavras. Isso mostra com que ela está agindo em maldade. E sempre da forma vingativa, ela vai querer agir, sempre colocando o problema no seu temperamento. Sempre querendo colocar a culpa no seu temperamento. Você já viu as pessoas que têm falta de mansidão, que agem brava, que agem irada? Elas sempre vão colocar, é meu temperamento, eu sou assim, eu sou sanguíneo, eu sou colérico, né? Muitas pessoas vão falar isso, mas não é. É a falta de entendimento. Então ela age de uma forma com insensatez, sem sabedoria, e aí a maldade entra no coração dela. E ela não procura ajuda, e aí é o tempo todo agindo dessa forma. Então nós precisamos buscar mansidão em Deus, irmãos. Eu preciso ser mais manso, preciso mais humildade. Preciso. Todos nós precisamos buscar em Deus. Agora, tudo começa com um simples estresse, devido a um aborrecimento, quando nós recebemos palavras e geramos angústia no nosso coração. A maioria das pessoas, elas recebem isso. É uma palavra liberada, é uma pessoa que falou na sua vida e você não recebe aquela palavra de uma forma positiva, e aquilo gera angústia no seu coração, e aquilo vai gerando estresse, e vai levando você a agir da forma insensata, e de repente você já está fazendo maldade. De repente eu estou fazendo maldade. É assim que acontece na vida de uma pessoa que tem falta de mansidão. Agora, os benefícios de ser manso, preste bem atenção no que eu vou te falar. Quem é manso, sempre sai ganhando em tudo. Você pode dar um glória a Deus? Você vai sair ganhando em tudo. Você que é manso, você vai sair ganhando tudo aqui. Não há prejuízos, irmãos, quando a pessoa ela sabe esperar. Porque uma pessoa, quando é mansa, ela sabe esperar o tempo e o modo de Deus. Agora, se existe um dom de nós suportar momento ruim, irmão, é esse fruto de você ser manso e aguardar o tempo e o modo de Deus. Quando você recebe a mansidão de Deus, você está recebendo, irmão, capacitação para você suportar a pressão do dia a dia. Sem murmurar, porque quem não é manso, murmura. Quem não age em mansidão está murmurando o tempo todo. Agora, existem alguns benefícios de você ser uma pessoa mansa.
Existem alguns benefícios. O primeiro benefício de ser uma pessoa mansa, ela tem paz no coração. Uma pessoa quando é mansa, William, ela tem paz no coração. Não importa o que fala dela. Sabe, não importa o que as pessoas dizem, não importa o que está acontecendo. Se tem dinheiro, se não tem. A pessoa mansa, cara, está lá tranquilo, aguardando em Deus, porque tem paz no coração. Olha só o que diz em Salmo 37, versículo 11. Mas os mansos herdarão a terra e se deleitarão em abundância de paz. Oh, Deus, eu preciso de paz. Você quer paz, filho? Vamos nos tornar como pessoas mansas. A pessoa mansa fica em paz porque não tem o que se preocupar. Ela não se preocupa porque a paz dela está no Senhor. Porque essa mansidão vem de Deus, filho. Agora, você precisa valorizar mais o seu bem-estar do que o mal que fizeram a você. Para você ter paz no coração, você precisa valorizar. Eu costumo dizer, você prefere ser feliz ou ter razão? Ser feliz. Dentro do relacionamento tem que ser assim. Eu prefiro ser feliz. Aí tem razão, brigando. Aí, cadê os mansos? Não tem manso. Não existe manso. Segundo benefício de ser uma pessoa mansa. Eu estou correndo porque é grande essa mensagem aqui, tá? Segundo benefício de ser uma pessoa mansa. Tranquilidade, William. Oh, Jesus. Ai, Pai. Você é tranquilo, filho? A minha esposa fala que eu sou muito tranquilo. Ela fala assim, nossa, você é muito tranquilo, você precisa ser... Vai para cima, vai, pega esse povo aí, pega aí, acelera os líderes, pega no pé dos líderes. É desse jeito aí. Eu sou tranquilo. Eu sou tranquilo ou não sou, Isaías? Sou tranquilo. Eu sou tranquilo aí, ó. Faz sentido. Eu sou tranquilo. Agora, olha só o que diz em 1 Pedro capítulo 3, versículo 4. Seja, porém, o homem interior de coração unido ao incorruptível, trajado de um espírito manso. Você precisa ter esse espírito manso dentro de você. E tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Sabe por que você precisa ser tranquilo? Porque é ali que você está demonstrando a sua confiança em Deus. A tranquilidade não quer dizer que você pode aceitar as coisas como estão na sua vida. Mas a sua tranquilidade tem que demonstrar para Deus e para as pessoas em quem você confia. Em quem você confia, filho? Fica descabelado aí querendo saber se vai dar para pagar o aluguel, não vai dar. Se vai... Ô, Willy, eu vou contar uma benção aqui, que eu recebi agora antes de vir para cá. A benção. Irmãos, todos sabem aqui, eu tenho que contar testemunho aqui, porque vocês têm que mandar. Coloca o e-mail lá, que os irmãos vão mandar os testemunhos. Que tem muita gente que tem testemunho aqui, gente. Tem muita gente que tem testemunho aqui. Manda lá, escreve seu testemunho, manda no WhatsApp, nós vamos estar lendo o seu testemunho aqui, irmão. Tem pessoa que tem vergonha de falar o testemunho, nós vamos ler para você o seu testemunho aqui, igual nós já fizemos com algumas pessoas aqui. Você precisa contar o seu testemunho. Irmão, eu estava um pouco angustiado. Recentemente, meu carro deu problema, e todos sabem que é uma Ferrari, é muito caro. Todos sabem que é uma Ferrari. É caro. Aí, irmão, eu estava angustiado porque eu não tinha o dinheiro para arrumar, irmão. Não estava, meu Deus do céu. Ficou, eu posso falar o valor? Posso falar o valor como ficou? Posso, né? Ficou praticamente total, aí acho que eu gastei, quanto? 6,5. R$6.500. Isso desde peça até a mão de obra. E eu não tinha R$1 para poder fazer nada. Tá certo, você como um homem, você fica preocupado. A minha esposa acompanha, ela vê, puxa, e agora, como é que nós vamos fazer? Aí o irmão viu, foi lá, me ofertou um relógio, eu vou falar aí, né? Ele ofertou um relógio aí avaliado em mais ou menos R$4.500, um relógio, para mim poder pôr numa rifa, para poder ajudar a gente. Porque eu não tinha um valor para poder. E aí, a gente colocou na rifa aí. R$30 o número, vamos vender o número e vamos ver se vai dar. Estamos tentando vender e não vende. Já para deixar mais angustiado ainda, porque não vende. Aí, oh Deus, eu falo, Deus, o tempo todo, Deus me traz tranquilidade, Deus. Eu quero estar tranquilo em relação a isso. Porque eu preciso pagar lá a retífica. Só a retífica do cilindro e do cabeçote ficaram em R$2.100.
Willy, R$2.100, onde eu vou arrumar R$2.100 agora? Aí um pouco antes de vir para a igreja, eu recebi uma ligação. Recebi uma ligação falando assim, amanhã você me dá o número da sua conta que eu vou depositar o valor total aí da retífica aí. Quanto que é? 2.100? 2.100. É, esse valor aí eu vou depositar na sua conta. Eita, Deus bom. Aí, meu. Oh, Jesus, eu só tenho a agradecer. Agradeço a pessoa que me abençoou aí. E agradeço a Deus, irmãos. Tranquilidade. Base de confiança em Deus. Tanto com o carro, na empresa. O dia que você demonstrar tranquilidade para Deus e para as pessoas em relação ao que você está vivendo, filho, as bênçãos de Deus vêm, porque você está tranquilo. Você não se tornou dependente das coisas, angustiado pelas coisas que estão acontecendo. Mas você está tranquilo. Quem fica nervoso facilmente não tem sossego. Mas como a gente fica tranquilo, a gente tem sossego. A gente pode deitar a cabeça no travesseiro, descansar, dormir, não perder a noite de sono, ao quanto a vez de comer, beber e vestir, porque Deus está cuidando de tudo. Quando a pessoa é humilde, é mansa, ela pode viver em tranquilidade, porque Deus está agindo ao seu favor. Agora, terceiro benefício de uma pessoa mansa, ela sabe que a sua defesa vem de Deus. Ela não precisa reagir em relação às atitudes de terceiros, porque ela sabe que a sua proteção é divina. Olha só, Isaías capítulo 11, versículo 4, diz assim, mas ele julgará com justiça os pobres e decidirá com equidade a favor dos mansos. Ele vai decidir em relação aos mansos da terra. Ferirá a terra com a vara da sua boca e com o sopro dos seus lábios, e matará o perverso, aquele que tem pensamento mau, aquele que tem atitude mal. Para quê? Tudo isso porque ele sabe que a sua proteção vem de Deus, então Deus age ao seu favor. Como eu disse, a gente falando algumas mensagens atrás sobre a justiça é de Deus, não a gente fazer justiça usando Deus. A justiça é Deus que cuida, é Deus que faz com que as coisas estejam ao nosso favor. Mas para isso nós precisamos, irmãos, colocar Deus como a nossa única defesa. É Ele. Os mansos, eles não revidam. Agora, tem pessoas que é assim. Bem, 5 minutos. 5 minutos, Jesus. Me dá 5 minutos que eu pego ele. Eu já vi isso. A pessoa deu e ele vai querer ir para cima. Mas quem é manso não revida. Ele sabe que Deus é a sua proteção. Então tudo ele coloca nas mãos de Deus. Saber que Deus vê todas as coisas é um grande consolo para esses que são mansos e quem vive na presença de Deus. Deus é justo e defende os seus servos na hora certa, ou até mesmo até o dia do juízo, Deus vai continuar guardando e protegendo a nossa vida. Mas para isso, os mansos, eles vão passar situações ruins na face da terra. Mas para isso você não pode aceitar algumas coisas com passividade. Como Moisés não aceitou, como Paulo não aceitou e como Jesus não aceitou. Nós não podemos aceitar. Quarto benefício de uma pessoa mansa, ela tem consciência pura. Ei, você consegue ter consciência pura em relação às suas atitudes? A sua consciência é pura? Não existe acusação sobre a sua mente. Não, quem é manso tem a consciência pura em relação às suas ações e às suas atitudes ou palavra. 1 Pedro capítulo 3, versículo 16. Fazendo-o, todavia, com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que naquilo em que falam contra vós, ou contra mim, ou contra vocês, eles fiquem envergonhados. Os que difamam o vosso bom procedimento em Cristo. Você sabia que as pessoas falam mal de você e falam mal de mim? Tem muitas pessoas que falam mal da gente. Lá no seu trabalho, na escola que você estuda, jovem. Hoje, vou falar para você. Antes,
a perseguição era muito mais elevada. Se você entende, vai entender o que eu estou falando. Quando eu me converti, as pessoas ficavam no pé. Ih, virou crente, olha lá. Agora não namora. Né? Começamos a fazer corte. Não namora, mulher, não beija. Ih, que negócio. Por quê? Você estava convivendo com as pessoas lá fora, você se decide mudar de rota, aí vem o ataque. Para poder te defamar, para falar mal de você. Hoje em dia você percebeu que não existe mais isso? Ou é impressão minha? É muito pouco, né? Que talvez a gente não faça tanto efeito na vida das pessoas. Talvez nós estamos assim, como um crente comum. Mas o que vai levar você a entender se você é um cristão genuíno ou não é a sua consciência. A Bíblia diz que a batalha do homem é aqui, Ela começa aqui. Então, se a minha consciência, eu tenho controle sobre a minha consciência e ela me faz, agir de forma consciente em relação às minhas ações e às minhas atitudes e às minhas palavras para com as pessoas, eu vou ter uma consciência tranquila e vou descansar, saber que eu não estou agindo de forma coerente ou errada. Mas quando nós agimos de forma com a consciência má, pesada, vingativa, nós não agimos com mansidão. E hoje em dia eu falo para você, eu glorifico e adoro e amo servir ao Senhor Jesus, sabe por quê? Porque Ele é expert em mudar o caráter do homem e não a sua postura, de roupa, de veste. Mas o que nos falta hoje para ser manso, irmãos, é mudar aqui, Porque tudo começa aqui. Ter uma consciência pura. Pensar de forma genuína. A mente sendo um campo de batalha, irmãos, toda hora corre pensamentos maus na nossa mente, irmãos. Ô batalha que nós temos nessa mente. Não tem não? Você não tem? Eu tenho, irmão. É o tempo todo. O apóstolo Paulo, ele falou aquilo que ele quer fazer, ele não faz porque é o contrário. É uma batalha na ação. E isso faz com que a nossa mente, a nossa consciência não seja pura por causa da nossa ação. A nossa consciência vai ser só pura quando a nossa ação estiver em conjunta com aquilo que nós temos recebido de Deus. Sermos pessoas mansas nas nossas atitudes. Exemplos, maridos, esposa, tratamento do cônjuge, a forma como fala, a sua ação para com seu próximo. Tudo isso vai demonstrar se você é uma pessoa mansa. E isso vai fazer com que você chegue na sua casa e muitas vezes, se você não agir com a consciência pura, seja uma forma ingênua, uma forma sem maldade, se você agir com maldade, aquilo vai te condenar. Até o ponto de você chegar e procurar aquela pessoa e falar assim, filho, eu preciso te pedir desculpa aí, porque eu agi de má forma, agi como não deveria agir, ou falei coisas que não deveriam falar. Por isso nós precisamos ter uma consciência pura em relação às nossas ações como cristão nessa terra. As pessoas estão de olhos na gente. E tudo que a gente faz está sendo visto por Deus. Tudo que nós fazemos. A vida mansa traz paz no coração. Por não sentir mal. Tranquilidade, por não ter feito nada de errado. A devassa, divina, quando acontece uma injustiça ou uma consciência pura de saber a verdade, sem ter culpa. A mansidão, ela traz só resultados positivos para a nossa vida, William. Agora, pastor, como ser manso? É um desafio para a gente ser manso, irmão. É um desafio. No mundo que a gente vive, é desafio. A primeira lição que eu queria falar nesta noite aqui sobre como a gente ser manso, você e eu precisamos buscar o Senhor de uma forma como nunca buscamos antes. Nós precisamos buscar o Senhor, nós vamos encontrar mansidão somente nele.
Nós podemos ver as pessoas agindo, você pode ver o seu pai agindo, a sua mãe agindo, mas sempre vai ter algo diferente de mansidão. E aquilo vai entrar no seu coração e vai falar assim, pô, como meu pai trata mal a minha mãe? Como meu sogro, minha sogra, como meu filho, minha filha, todos nós vamos ver a ótica humana, não vamos olhar como a ótica divina. Mas quando nós olhamos para Deus e buscamos o Senhor, a nossa mente, o nosso coração é transformado. Por isso que eu e você precisamos buscar. Olha só o que diz em Sofonias. Faz tempo que nós não lemos esse texto, né? Esses livros, Sofonias. Sofonias capítulo 2, versículo 13, ele diz assim, ó, buscai o Senhor, vós todos os mansos. Quantos mansos nós temos aqui, dão glória a Deus? Então nós temos que buscar o Senhor, que cumpres o seu juízo, buscar a justiça, buscar a mansidão porventura, lograres esconder-vos no dia da ira do Senhor. Não, nós temos que buscar a presença de Deus o tempo todo, irmão. Nós só vamos ser mansos quando aprendemos de Jesus, ele fala, aprendei-vos de mim que sou manso e humilde. O próprio Senhor Jesus disse isso. Agora, na hora do nervosismo, você sabe qual que é o melhor remédio? Não é o Dorflex, de pirona, é a oração. O maior remédio na hora do nervosismo, vai te trazer calma, é falar, Deus, me controla, Deus, me dá calma. Eu preciso. É a oração. Quando você entrega as suas dificuldades para Deus, você está dando o controle de Deus para você deixar com que Ele faça as coisas acontecerem na sua vida da forma mais natural possível. E também o sobrenatural. Porque nós somos muito apegados na vida natural aqui. Dificilmente nós nos apegamos à vida espiritual, irmãos. É sério que eu estou falando aqui. Isso cabe a mim, é para mim e para você. Nós buscarmos mais o Senhor. Orarmos mais. Clamarmos mais pela presença de Deus na nossa casa, na nossa família, aonde nós estivermos. Quem é manso, ele busca o Senhor. Agora, a segunda lição de como se tornar uma pessoa mansa, nós precisamos evitar o nervosismo. Ei, eu sei que nós somos nervosos, irmãos. Você é muito nervoso, eu também sou. Nós agimos muitas vezes nervosos, agimos. Só que a Bíblia diz assim, ó, ireis, mas não pequeis. Jesus, a Bíblia diz que ele irou, mas ele não pecou. Jesus, ele agiu contra o que eles estavam fazendo e contra as mesas. Mas não agiu contra as pessoas, porque Jesus poderia pegar as pessoas e... O que você está fazendo aqui? Está fazendo do tempo de meu pai aqui um comércio e dar porrada nele. Jesus não fez isso, não. Porque antes de tudo, Jesus tinha domínio próprio. Jesus, ele tinha controle, ele orava. Todas as vezes que ele sentia uma pressão ou alguma coisa, ele ia orar, falar com Deus. Dificilmente nós fazemos isso. Dificilmente nós íamos buscar a presença de Deus para ter uma direção em algo. Uma pessoa que ela é mansa, ela vai pedir direção para Deus antes de ter atitude. Por isso que vai trazer uma consciência branda, ela vai agir uma consciência sábia, porque ela está pedindo uma direção para Deus. Eu falei muito tempo atrás, das pessoas usarem o cartão de crédito e elas irem gastar e depois elas falam, ai meu Deus, me ajuda, o que Deus tem a ver com isso? Você não orou para usar antes, filho? Você nem sabia o que você ia fazer, foi lá e viu o dinheiro e cresceu os olhos e foi gastando. E nessa hora, a pessoa ela age de nervosismo com todo mundo. Aí entra no meio a esposa, fica nervoso com a esposa, fica nervoso com os filhos, fica nervoso até com o papagaio. Por conta de não colocar nas mãos de Deus. 1 Timóteo capítulo 6, versículo 11, diz assim, tu, porém, ó homem de Deus, quantos homens de Deus nós temos aqui? Ó homem de Deus, foge destas coisas, e está te dando a orientação, foge destas coisas. Antes, segue a justiça, a piedade, a fé, o amor,
a constância, seja constante, e a mansidão. Tudo que não edifica precisa ser evitado em nossas vidas, irmãos. Tudo que não me edifica, tudo que não te edifica, precisa ser evitado, tira de lado. Se existem coisas que nos levam para fora da presença de Deus, evita isso aí. São coisas que afastam, irmãos. Vou falar, nós da presença de Deus, não é a presença de Deus de nós, porque Deus sempre vai estar ali. Dificilmente eu ouvi falar que Deus se afastou do ser humano. Se Deus se afastasse do ser humano, filho, Deus já tinha acabado com a gente aqui. Deus nunca se afasta do ser humano. Quem se afasta de Deus, sou eu e você. Somos nós que se afastamos de Deus. Nós precisamos tomar cuidado com a roda dos escarnecedores, de pessoas que nos levam para longe da presença de Deus, porque daqui a pouco nós estamos agindo como eles. Estamos agindo da mesma forma. Nós não podemos perder o tempo e nem ficar nos desgastando com coisas desnecessárias. A Bíblia diz que o reino de Deus está posto. E nós hoje precisamos fazer o quê, irmãos? Eu vou falar para você o que nós precisamos fazer. Irmão, é pregar o evangelho a toda criatura. Nós ficamos perdendo tempo com coisas. E essas coisas nos deixam o tempo todo nervoso. Essas coisas nos tiram, irmãos, do centro da vontade de Deus. Terceira lição de como se tornar uma pessoa mansa é você ser uma pessoa disciplinada. Ter disciplina. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 25. Disciplinando com mansidão. Ou seja, você pode ter disciplina e você pode também disciplinar com mansidão. Os meus filhos, dificilmente eu... Pá! Olha lá, ele dá risada. É. Mas quando precisa, a gente tem que dar, filho. A Bíblia diz que o pai sábio, a mãe sábia, ele não aparta a varinha da disciplina do filho. Agora, você tratar com mansidão, você não pode... Ei, volta lá no começo, você não pode ser passivo. Você pode tratar com uma forma branda, mansa e humilde, conversar, dialogar, ensinar, mas também você pode agir da forma necessária. Ei, pai, não confunda a mansidão com isso que você está fazendo com seu filho, não, viu? Você está ensinando ele errado. Pastor Marcelo, como fazer do seu filho idiota? É você falar uma coisa e você não cumprir. Isso tem acontecido no nosso meio, irmãos. E aí nós vamos usar a mansidão como uma palavra para a gente se afogar e se esconder. Você não pode aceitar as coisas erradas. Você não pode ver coisas erradas debaixo dos seus olhos e aceitar. A disciplina é autocontrole, ou seja, é um domínio próprio. Gálatas capítulo 5, versículo 22 fala sobre isso. Você pode se dominar e treinar as suas emoções para ser manso. Eu posso treinar as minhas emoções. Deus coloca pessoas no meu caminho para me agir de forma mansa. E Deus também vai colocar pessoas no meu caminho para mim ser um pouco mais bravo, mas eu vou agir de forma mansa. Mas sendo coerente. Ensinando, disciplinando, corrigindo de uma forma sensata. Com sabedoria. É o que nós precisamos fazer. Agora, se você já sabe que algo acontece para te irritar, ou para me irritar, ou para nos irritar, então, eu e você, nós precisamos nos preparar emocionalmente, porque vai vir a situação de teste para a nossa vida. Vai vir sobre a sua vida esposa, vai vir sobre a sua vida marido, vai vir. Agora, nós precisamos ficar debaixo dessa tranquilidade, porque nós sabemos que todas as vezes vai vir. Você percebe que a vida é um ciclo? Você percebe isso? Hoje você venceu algo, e aí você vai, tem outro obstáculo, tem outra situação,
Aí, se você não venceu isso aqui, você pode até passar ela, mas depois vai voltar de novo a mesma situação para poder te treinar. A nossa vida nesta terra é assim. Até a gente aprender situações por situações, modos e formas de como ser, de como aprender. A vida é um ensino para a gente, irmãos. A vida ela nos ensina dia após dia a forma, o modo de sermos com as pessoas, como tratar o nosso próximo, como tratar o cônjuge, como tratar os filhos. A vida nos ensina. E a melhor forma é, irmãos, eu falei, é sendo disciplinado por Deus. Às vezes Deus vai nos disciplinar de uma forma que nós não gostamos. E ali nós vamos demonstrar a nossa mansidão para com a resposta que Ele tem para nós. E muitas vezes a Bíblia diz, o pai biológico, ou pode ser o pai espiritual, corrige o filho que ama. Vai chegar. Agora, nós precisamos pensar que nós estamos aprendendo, então precisamos corrigir os nossos erros. Quarta lição de como se tornar uma pessoa mansa, e último para nós orarmos, a pessoa mansa, ela sabe suportar. Ela sabe suportar. Ela sabe suportar pressão, ela sabe suportar traição. Mas, pastor, suportar é a mesma coisa que aceitar? Pode ser na sua ótica. Mas suportar é você receber aquilo como lição para a sua vida e aquilo não fazer mais mal para você. É como se fosse você perdoou a pessoa. Quem perdoa, a Bíblia diz assim, esquece, né? As pessoas falam, esquece. Mas eu falo o contrário, as pessoas ela podem lembrar, mas aquilo não vai fazer mal para ela, porque ela aprendeu a suportar. E o suportar não quer dizer que ela vai aceitar, porque ela pode também ensinar a pessoa a não agir mais da mesma forma. De que forma? Através da mansidão. A forma e modo de ensinar. Efésios capítulo 4, versículo 2 diz assim, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, porque existe um tempo. É uma pessoa que é longânima, ela é paciente, né? Suportando-vos uns aos outros em amor. Eu glorifico a Deus por esta igreja aqui, que eu vejo assim, os irmãos se suportam de uma forma tão gloriosa. Porque todos nós somos diferentes um do outro. Nós temos os nossos problemas, temos as nossas dificuldades, temos a nossa forma de agir, a nossa forma de pensar. Mas isso, irmãos, faz com que nós agimos de forma amável com o nosso próximo. E talvez se uma pessoa vir me corrigir, ô pastor, ô fulano, ô ciclano, eu vou aceitar a correção dela de uma forma mansa e humilde. Porque a Bíblia diz para mim e para você, olhar para o meu próximo como superior a mim mesmo. E uma pessoa mansa, ela se coloca numa posição de servo. Para nós aprendermos a sermos mansos, nós começamos com a oração buscando o Senhor. Também nós evitamos todo o nervosismo para ficarmos calmos, porque quem é manso é calmo. Quem é manso, ele não sai gritando com qualquer um. Eu tenho um déficit, a minha deficiência auditiva. Acho que acredito que todos sabem, se você não sabe, você vai saber agora. Há muito tempo atrás eu tinha vergonha, eu falo muito alto, né? Quem não sabe, eu uso o aparelho desse lado esquerdo. E aí às vezes ficava envergonhado, né? Porque eu era corrigido, não, fala mais baixo. Aí, depois de um longo tempo, eu criei coragem para poder
passar por uma avaliação, pode deixar eu continuo aqui, obrigado. Por uma avaliação audiométrica e saber o grau da minha deficiência auditiva até chegar a você aceitar o uso de um aparelho no ouvido. Mas até lá, irmãos, filho, quem eu? Ia conversar com as pessoas, ficava assim, porque eu não tinha humildade, ia falar com uma pessoa, ficava de lado para a pessoa não ver meu ouvido. Porque eu não queria aceitar. E alguma pessoa falava comigo, fala mais alto, meu. Mais alto. Às vezes a gente se tornava rude pela forma de falar com as pessoas. E isso fazia mal. Até o ponto de você pegar e falar, aceitar com que as pessoas falam, pastor, fala um pouco mais alto, ele tem deficiência, fala um pouco mais alto. Porque você aceita. E hoje, com toda humildade, fala, você fica falando que eu sou surdo? Não, eu não falo assim, dificilmente eu falo, nunca falei isso. Porque eu aceito isso. Porque é a forma coerente de aprender a ser manso. É aceitar os seus defeitos. É aceitar como você é. Só que o aceitar como você é não quer dizer que você vai ficar da mesma forma que você está. É você aceitar o seu jeito, mas sempre querer mudança em relação ao seu posicionamento. A sua conduta, a sua forma de enxergar, a sua forma de tratar as pessoas. E hoje eu glorifico a Deus, porque as pessoas que Deus tem colocado no meu caminho, elas têm me ensinado, têm me ajudado. Às vezes até o fato de você falar besteira, não ouvir, você fala, pastor, lembra, você falou isso aqui e tal, puxa, você com toda humildade e mansidão, você ouve a pessoa, e você fala, puxa, é verdade, eu não tinha entendido o que você falou. Porque eu poderia com toda a razão falar assim, cara, é nada, dar uma desconversada e deixar para lá, sabe? Mas uma pessoa humilde, ela reconhece seus erros. Esse é o principal fundamento de uma pessoa que ela vive em mansidão. Ela reconhece seus erros. E mediante aos seus erros, ela procura pessoas para poder se acertar. Ela não fica esperando outra pessoa que talvez possa ter falado algo para que ela possa acertar. Mas ela procura ir se acertar com essa pessoa, independente de quem seja. Seja um líder, seja um pastor, seja a esposa, seja o pai, seja o filho. Ele não fica guardando e se remoendo. Ele logo vai querer agir em mansidão, tratando a pessoa, o seu próximo, como superior a si mesmo. Uma pessoa mansa, ela age de forma consciente. Ela nunca vai agir de forma inconsciente. Então preste bem atenção. A reflexão que eu quero trazer aqui para mim e para você hoje é assim, Nós temos vivido em um mundo muito turbulento, um mundo a milhão, um mundo muito rápido. Os dias passam muito rápido. Eu costumo dizer, eu passo mais tempo na minha empresa onde eu trabalho do que com a minha família. E se um dia minha esposa vir me cobrar, eu tenho que abaixar a cabeça e ouvir, é verdade. Eu não vou reagir falando, não, é coisa da sua cabeça, porque uma pessoa mansa não age dessa forma. Uma pessoa quando é mansa vai falar, é verdade, amor. O pai trabalha o dia inteiro, tem pouco tempo com o filho, e aí vê o filho no videogame, vê o filho no celular, e sabe que o tempo está sugando a vida do seu filho, e isso está se distanciando cada vez mais. O pai, quando ele é manso, quando ele age em humildade, ele não desperdiça tempo com coisas, ele vai procurar o seu filho e fala assim, vamos viver um tempo precioso, vem aqui filho, vamos jogar videogame, vamos assistir, vamos fazer alguma coisa, vamos jogar uma bola, vamos ter um tempo, porque isso é sinal de humildade. O pai, quando é manso, muitas vezes ele deixa o filho ganhar, para provar. É isso aí. Eu acredito que a mansidão, irmãos, ela falta pouco na nossa vida. A gente está chegando lá. A gente está chegando lá. A gente tem muito a nos tornar manso. Temos que aprender ainda a ser manso. Mas Deus vai continuar usando situações na minha vida e na sua vida para fazer com que você se torne uma pessoa mansa. Ele vai usar as pessoas mais próximas.
Não vai ser as pessoas do seu trabalho, vai ser as pessoas mais próximas. E a resposta de mansidão que você vai ter que dar é para as pessoas mais próximas. Primeiro são os de casa. Primeiro são os da família. Depois são os de fora. Aí eu costumo dizer, não adianta nada eu tratar bem as pessoas lá fora e tratar minha esposa e meus filhos de uma forma... Então eu preciso tratar eles primeiro, com sinal de mansidão. E colocar eles numa posição que eu gostaria de estar.